e paz, abençoados! Meus irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para falar um pouco dessa palavra poderosa que tem transformado as nossas vidas. Eu sou o Simar de Unamar e é sempre um prazer poder falar com vocês e crescermos juntos na graça e no conhecimento. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva, dá um joinha, aperte lá o sino de todas para que você possa receber as nossas mensagens. Nessa noite, escolhi um tema, meus irmãos, a glória da Nova Jerusalém. Nós temos pregado que a Jerusalém, nós entendemos hoje que a Nova Jerusalém, ela já veio, já está na terra, nós somos essa Nova Jerusalém. Foi um novo pacto que Deus fez. E se você for ver nos vídeos aí, nós já falamos que a Nova Jerusalém já veio, quem era ela. Hoje nós vamos falar da glória dessa cidade. E eu separei para nós meditarmos Apocalipse capítulo 21, verso 10, eu já tinha lido na outra mensagem, mas eu vou ler ele, o 10 e o 11, para nós entendermos um pouquinho o que nós queremos falar nessa passagem. Ele me levou, Apocalipse 21, 10, ele me levou em espírito a uma grande e alto monte, em um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe, cristalino. Meus irmãos, glórias a Deus que nós temos alcançado esse conhecimento. Nós esperamos, pelo menos eu, 20 anos aí, esperando que a Nova Jerusalém ela vinha do céu. Hoje, a maioria hoje também dos nossos irmãos, eles esperam também que eles um dia vão para Nova Jerusalém. Enquanto a Bíblia é bem clara que diz que a Jerusalém ela vinha. Você já imaginou? Enquanto nós queríamos ir para ela está vindo. Acho que seria meio um desencontro, né? Porque a Bíblia dizendo que ela desceu, como é que nós iríamos para morarmos nela? Não tem alguma coisa estranha? Então eu quero falar nessa noite da glória de Deus que derramava naquele templo na antiguidade, a diferença da velha Jerusalém para a nova Jerusalém de hoje. Então eu vou falar do templo e da glória dele que estava ali, dentro daquela cidade antiga de Israel, que era a velha aliança, que era o templo de Salomão. 2 Crônicas 7:15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizeste nesse lugar. Verso 16. Pois agora escolhi e consagrei esta casa para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus ouvidos, os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Então, esse aqui era o templo de Salomão. Deus visitava, tinha tenda. Quando Salomão fez o templo, Deus ali, ele fez uma promessa que não moraria, mas ia escutar as orações, estaria atento aos seus olhos, seus ouvidos, para ouvir a oração daquele lugar. E agora, no Novo Testamento, essa casa ela é derrubada no ano 70, e Deus agora ele passa a morar no homem, fez morada no homem. Então o templo foi destruído e agora Deus ele quer morar em outro templo, não feito pela mão do homem, mas um templo que ele mesmo fez, do barro, e decidiu morar. Então nós sabemos que lá era a habitação, não morada, mas é onde Deus falava através daquele templo. 2 Crônicas 7:2. E o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Então, eles preparavam tudo,
invocava o nome do Senhor, Salomão fez isso, e a glória do Senhor enchia aquela casa. Agora, esse templo de Salomão, ele desaparece no ano 70, e agora, aonde é que Deus iria habitar para que a glória dele fosse manifestada? Ele já no seu ministério, ele já preparava os discípulos, dizendo que ele voltaria e faria morada neles. João capítulo 14, versículo 23, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará. E viremos a ele, e faremos nele morada. Então, Cristo dizendo, se alguém me ama, guardará minhas palavras. E eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele, na pessoa. Então, agora você pode ver que a glória de Deus já não ia manifestar naquele templo mais de Salomão, mas iria habitar em um novo templo, num templo feito por próprio Deus. Então aqui Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo 3, 15 diz assim: para que no caso de eu tardar, saiba como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Então Paulo agora recomenda para Timóteo, se ele tardasse a visitar ele, mas Timóteo já sabia como se comportar na casa de Deus. Era nas paredes? Não. Era a congregação, era um povo reunido que formava essa casa de Deus. Infelizmente hoje, meus irmãos, as pessoas estão esperando essa nova Jerusalém vir. Estão esperando que um dia as ruas vai ser de ouro, o mar de cristal, e não vai haver mais o mar. Isso tudo era uma linguagem de figura, isso não é literalmente, nós vamos observar aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, eu estou mostrando que o homem passou a ser morada de Deus. 1 Coríntios 3, 16, não sabeis vós que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Agora Paulo está dizendo, você não sabe que agora vocês é santuário de Deus? Que Deus já não habita mais em parede? Vocês são a casa de Deus, morada de Deus? E hoje, infelizmente, a maioria das pessoas quer ocultar essa verdade, dizendo que lá naquele templo é a igreja. Não, a igreja somos nós. Nós vamos lá e reunimos lá. Aquele lugar não é igreja. A igreja é onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali é uma igreja. Por que 2 ou 3? Porque quando estamos sozinhos, meu irmão, nós somos um membro. Quando unimos 2 ou 3 pessoas, ali forma o corpo de Cristo, ele como cabeça. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Paulo está dizendo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e eu farei membro de uma meretriz? Paulo está perguntando. Porque o que aconteceu lá, irmão? Quando Paulo chegou com essa mensagem, os gentios, aquele povo estava perdido nas obras da carne. Agora Paulo vem trazendo a memória dele e a consciência através do Evangelho que eles não eram mais qualquer um. Eles iam buscar a Deus, agora não precisava ir buscar mais a Deus. Deus se fez carne, habitou entre eles, mostrou, foi e voltaria para habitar neles. Então agora eles não eram qualquer um, eles eram a casa de Deus. E ele falou, eu tomaria esse membro e oferecia a prostituta, a prostituição? Ele está dizendo, de jeito nenhum, de modo nenhum. O verso 16, ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? O que Paulo estava dizendo? Porque a Bíblia diz que quando o homem e a mulher se unem, os dois se formam uma carne.
Agora Paulo está trazendo a memória dele. Você não sabe que quem se une a uma mulher se faz uma só pessoa? E se você se está unido a uma prostituta, no fundo aqui essa palavra, meus irmãos, não era uma prostituta mesmo da prostituição. Era os outros deuses estranhos. Se você fazer um estudo mais profundo, Paulo não está dizendo de uma pessoa. Ele está referindo outros deuses. Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Verso 17. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, Paulo estava fazendo uma analogia como um homem se unisse a uma prostituta, era só uma carne. Agora, quem se unisse ao Senhor, eles eram a morada de Deus, era um só espírito, Deus habitando com o homem. Apocalipse capítulo 21, 11, nós falamos que o homem era a casa de Deus. Mas nesse templo de Salomão havia muitas obras ali, materiais que edificavam aquele templo. Tinha madeira, tinha pedra, as pedras elas eram revestidas de ouro. E quando a glória de Deus se manifestava naquele templo, a glória, a claridade, ninguém via Deus, mas só via a luz. Aquelas pedras revestidas de ouro, ela trazia claridade a ponto que os sacerdócios não poderiam olhar e ver a glória, era tanto que eles não conseguiam ver através daquelas pedras. E hoje, agora nós vamos falar das pedras. Falei que é do templo, que era o corpo deles. E agora vamos falar dessas pedras que havia no templo de Salomão. Como essas pedras, agora no Novo Testamento. Tendo a glória de Deus, Apocalipse 21, 11. Tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe, cristalino. Então a casa tinha a glória de Deus, como se fosse a glória de Deus, era a glória de Deus, como se fosse uma pedra preciosíssima. E no templo também tinha essas pedras. Êxodo capítulo 39, verso 6, que diz assim: também foram preparadas as pedras de ónis, encaixadas em base de ouro. Nelas foram gravados os nomes das tribos de Israel, como um lapidador grava um selo. Colocaram essas pedras nas ombreiras do colete sacerdotal, para conservar viva a memória do povo de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Meus irmãos, então ali tinha as pedras para quê? As pedras refletiam a glória de Deus e também servia como memória. Meus irmãos, eu estou gravando esse vídeo, mas aqui nós temos uma grande dificuldade. Tem uns cão que fica gritando aqui para baixo. E às vezes quando a gente vai gravar, esses cachorros começam latindo. Mas esquece do cachorro, vamos prestar atenção aqui, senão eu vou ter que cortar vídeo para lá, para cá. Mas tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Vamos continuar aqui. Agora essas pedras, ela já não é fisicamente, essas pedras naquele primeiro século, lá no primeiro templo, era pedra mesmo, no templo de Salomão. Mas nessa nova cidade que veio descendo do céu, já não é nada físico, é tudo espiritual. 1 Pedro 2,4 diz assim: chegue-se a Cristo, que é a pedra viva, embora os homens o tenham rejeitado. Ele é muito precioso para Deus, que o escolheu acima de todos os outros.
Agora vocês também se tornaram pedras vivas para Deus utilizar na edificação da sua casa espiritual. Vocês são um sacerdócio santo, por isso ofereça sacrifício espiritual, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você consegue agora entender que no Apocalipse, quando João viu vindo a nova cidade, a glória de Deus estava ali, brilhava como a pedra. Agora as pedras se tornaram quem? Aqueles pregadores daqueles primeiros séculos. Por isso que Jesus disse que você escalar as pedras. Quem eram as pedras? Eram aquelas pessoas que se tornaram discípulos de Cristo, que os fariseus se calavam, mas Deus iria levantar pedras que clamasse, que falasse, mas isso era uma linguagem de figura. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outros edificam sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então agora Paulo, como sábio construtor, ele lançou o fundamento. Meus irmãos, quem lançou o fundamento do Evangelho? Foi Jesus de Nazaré ou foi Cristo ressuscitado? Cristo ressuscitado. Então quem entendeu essa mensagem? Paulo entendeu essa mensagem e ele, como sábio construtor, ele lançou o fundamento. Que fundamento? A graça. Os discípulos, até nesse período, eles não conheciam a graça. Ele conhecia Jesus de Nazaré, um todo processo à frente, mas a Paulo foi revelada a graça. Depois, os outros apóstolos, Pedro, Tiago, João, foi entender a graça através da revelação de Deus em Paulo. Então, Paulo, como sábio construtor, ele lançou o fundamento da graça, fé somente em Cristo. E o verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é quem? Jesus de Nazaré? Não, Jesus Cristo. Então há uma diferença muito grande para Jesus de Nazaré, que veio cumprir a lei, pregando os preceitos de Moisés, anulando a lei, cumprindo a lei, para depois da morte ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, no Espírito. Verso 12. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício, olha bem, Paulo está dizendo, Jesus Cristo é o fundamento. Quando ele morre, tetelestais, está tudo consumado, eis que tudo se faz novo, e agora ele é um novo fundamento, deixando o judaísmo para trás e edificando a sua igreja sobre a rocha, não sobre o judaísmo. E se alguém, 12, e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício, de quê? De ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Então, na casa, no templo de Salomão, foi levantado um edifício físico. Ali tinha todas as qualidades de pedra. Pedra de ouro, pedra de madeira, pedra mesmo, tinha feno, tinha madeira. Agora Paulo está dizendo, o fundamento está posto, é Jesus Cristo. Agora vocês, e eu como sábio construtor, eu lancei o fundamento da graça. Agora vocês como pedra, como material que vai compor esta casa de Deus espiritual, veja como vocês edificam. Como você tem edificado sobre esse fundamento? Jesus Cristo. Mas, irmão, o que quer dizer essa palavra? Meus irmãos, nós não estamos edificando casa nenhuma, nós somos apenas o material. Mas se a nossa fé for uma fé de madeira,
o vento, o fogo vem e vai destruir a nossa fé, destruir os nossos objetivos. Quando a luta vem, quando o fogo vem na madeira, ela queima rápido. Muitas pessoas têm entendido a graça, mas tem sido madeira. Mas quando é um material forte, é ouro, ele suporta o fogo. E quanto mais fogo no ouro, mais o material fica mais brilhante para refletir a glória de Deus. Então seja um material forte, confie em Cristo, Ele é o fundamento, mas você também precisa saber em quem você tem crido e edificado a sua vida. Porque muitas pessoas começam bem, mas no final ele desiste porque ele foi só apenas feno, madeira, mas ele não foi um sábio, né? Não observou o fundamento que ele estava construindo a sua vida e quando viu deu tudo errado, ainda a culpa, Deus ainda leva a culpa. Mas não, seja um material forte, seja um material que resiste à luta, à dificuldade, mas Deus é contigo, é conosco, para nos dar muito mais do que pensamos e pedimos. Então Paulo está dizendo, se você continuar lendo esse texto, você vai ver que Paulo está dizendo, se o material for feno, palha, vai com o fogo, com a dificuldade, sofrerá danos, mas a alma ou o espírito daquela pessoa não ficará perdido. As obras é que nada, mas realmente o espírito não se perde. Mas nós podemos sofrer danos materialmente, mas o nosso espírito veio de Deus e vai voltar para o Senhor. 2 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa palavra, ela aplica em nós. Nós somos geração eleita, povo adquirido, propriedade particular. Nós podemos até pegar uma carona nessa palavra, mas essa palavra se cumpriu nos discípulos. Eles que foram chamados para executar aquela obra que Deus tinha começado e ela terminaria. Hoje a obra já foi concluída, nós precisamos descansar em Cristo e deixarmos realmente que sejamos guiados por Ele. Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Meus irmãos, eu estava meditando nessa palavra hoje. O verso 4 diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu tinha o entendimento que essa palavra, que Deus predestinou aquela nação, aquele povo eleito ali no primeiro século, antes da fundação do mundo, no meu entendimento, era antes que Deus formasse o mundo. Lá em Adão, no princípio, Deus fez o céu e a terra, no princípio criou Deus. Então eu tinha esse entendimento que Deus, essa palavra, ela estava aplicando antes da fundação do mundo. Mas eu observando, lendo algum texto,
eu pude entender que o mundo que Cristo estava falando, o mundo que Paulo estava falando, não referia o mundo antes da cruz, mas era o mundo depois da cruz. Mas, Simar, como você prova que essa palavra? Como Deus predestinou antes da fundação do mundo, o mundo lá em Gênesis, não era de Gênesis que Deus estava falando. Porque o mundo velho, ele acabou. Por isso que eis que eu faço novo todas as coisas. Se Deus realmente, se essa palavra aqui, Deus tivesse predestinado antes da fundação do mundo de Gênesis, para que ele iria fazer novo todas as coisas, se ele já tinha feito lá? Você começa a entender que quando Deus trouxe o dilúvio, qual o mundo que era velho para Noé? O mundo novo, o mundo que viria depois do dilúvio, ou o mundo velho antes do dilúvio? Então, o mundo velho antes do dilúvio era um mundo. Depois do dilúvio, era outro mundo. Então, quando Cristo pregava, era um mundo velho, nesse século velho, nesse tempo presente, nesse mau século. Então, quando Deus predestinou aquele povo do primeiro século, foi antes da fundação do mundo. Que mundo? Mundo espiritual. Não o mundo do judaísmo, mas o mundo que veio depois da cruz. Eis que tudo se fez novo. Está tudo consumado. Toda obra velha consumada. E eis que tudo se fez novo. Então, o verso 5, que nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Ele predestinou em Jesus de Nazaré no velho mundo ou predestinou em Jesus Cristo? Porque só foi coisas novas depois de Jesus Cristo. Jesus de Nazaré era coisas velhas. No verso 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Qual é a fundação do mundo? É o mundo de Adão lá atrás? Não, porque aquele mundo iria passar. Então Deus predestinou eles antes da fundação do mundo. O mundo que iria surgir da cruz para frente e totalmente do ano 70 para frente. Destruindo aquele mundo velho e levando as pessoas para um mundo novo. Por isso que Paulo diz que ele nos transportou eles do mundo das trevas para o mundo da sua gloriosa luz. Se Deus tivesse predestinado eles antes da fundação do mundo, para que tiraria eles daquele mundo velho e jogaria para o reino do Pai? Você nota que às vezes nós olhamos um texto e não conseguimos examinar direitinho, depois nós voltamos e temos a plena convicção que o mundo que ele preparou era depois da cruz, era um mundo espiritual. Vamos ver se isso é verdade. 1 Coríntios 5, versículo 17. Pelo que se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. E as coisas velhas já o quê? Passaram. Eis que tudo se fez novo. Se Deus realmente tivesse predestinado em Adão, naquele mundo velho, para que tudo se fez novo? Não. Novo foi depois da cruz. Apocalipse 21, 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque esta palavra são fiéis e verdadeiras. Para que ele ia fazer novo todas as coisas, se realmente ele já tivesse predestinado antes da fundação do mundo antigo? Você consegue entender que aquele mundo, até Apocalipse, até o ano 70, o mundo físico, era um mundo velho? O mundo espiritual já tinha sido renovado em Cristo, porque eles saíram pela fé, assentaram no lugar celestial e já estava com Cristo, porque Cristo já tinha elegido nele antes da fundação do mundo, porque o mundo mesmo só foi fundado, o mundo novo, depois que o templo cai. E aí sim, eis que tudo se fez novo, tanto fisicamente
como espiritualmente. Amém, meus irmãos? É um prazer sempre falar com você. Você que não é inscrito, inscreve no nosso canal, dá um joinha e até a próxima.